E olha eu aqui outra vez pedindo para vocês terem o cuidado e a atenção de escrever sempre na medida, do jeitinho como vocês conseguirem, passo a passo, item a item, melhorar o texto, né? Com base, claro, em tudo que a gente vai conversando, em tudo que você vai construindo aí do outro lado, gente, o texto só tende a melhorar, nunca se esqueça, né? As palavras que a gente adquire todos os dias, ou aquela curiosidade que vem um dia sobre, ou que deve aparecer para nós todos os dias sobre aprender alguma coisa nova, tem que ser alimentada, né? E se a gente consegue alimentar essa curiosidade e mais ainda anotar coisas sobre ela, a gente está, antes de tudo e mais nada, pessoal, fazendo um excelente exercício para o nosso envelhecimento. Sabe como? Para a gente envelhecer saudável, com a mente saudável, né? Então, assim, cada vez mais os cientistas descobrem características que dizem, olha, o indivíduo que se exercita regularmente, escreve e lê regularmente, tem uma velhice mais saudável. Quer melhor dica do que essa para a gente dizer, ó, vamos começar, né? E unir o útil ao agradável, ou o necessário ao útil ainda, né? Porque, afinal de contas, para a gente fazer uma boa redação do Enem, precisa treinar. Então, vamos nessa, né? E oxigenar esse cérebro aí, não é isso? Então, vem para cá. Pessoal, bom, eu tenho certeza que tem alguém aí do outro lado, não todos, né? Mas alguns podem estar se perguntando e dizendo assim, tá, peraí, prof, depois de todas essas aulas, depois da gente se fazer companhia aqui, né, de vez em quando você fica bravo aí, dizer, ah, mas também, olha, é muito difícil escrever isso aqui, né? Ah, mas que tema também, mimimi, mimimi. Não adianta, né, gente? Quando o tema vem na prova, não adianta brigar com ele. O negócio é, vamos embora, fazer o que eu sei e juntar o que eu não sei dos textos de apoio e vamos ver o que dá pra gente ser feliz aí, né? Então, depois de passar por tudo isso, alguns podem estar dizendo assim, tá, prof, mas você não vai adivinhar nenhum tema pra gente? Como é que é essa história, né? Pessoal, não vou adivinhar tema porque de charlatanismo tô fora, tá? Não tem. Agora, veja bem o que eu estou dizendo. Eu não vou dizer para vocês que, ai, não faço nem ideia, gente, isso, né, não dá para... Tema não, gente, eu não vou adivinhar tema. Agora, ensinar vocês a lerem cenários, perspectivas e terem ideias que podem caber em qualquer tema, opa, daí sim, porque daí é um trabalho que não tem a ver com charlatanismo, com falsas, né, ideias ou com falsas promessas de aqui eu adivinho, não adivinho nada, tá, gente? Mas, ó, vem para a tela comigo, porque aprender a gente aprende, ou você aprende, tá? Então, o que eu quero chamar a sua atenção agora para esta aula, gente? Com um pouco mais de ideias sobre o conteúdo e os temas dos textos. Agora eu quero falar de eixos em que se inscrevem as temáticas da redação. A importância, então, do repertório de preparação e de olho no que acontece no cotidiano, de olho nas atualidades, tá? Bom, vamos dar uma olhadinha, então, por que eu disse a você que eu ensino você a ler, indícios e estabelecer prognósticos? É porque, olha só, desde sua primeira aplicação, lá em 98, o Enem tem redação no seu conjunto de itens da prova, né? No seu conjunto de áreas. Então, a redação é, inclusive, uma área inteira, tá? Agora, desde lá houve mudanças significativas, claro, até 2008 a prova tinha um formato diferente, era só um dia de prova e ela não era processo seletivo, não era vestibular, tudo isso, né, gente? É a partir de 2009 que ela vira esse vestibularzão, acontece em 2 dias, tem combinação de áreas, tem mais questões inclusive, tá? Mas em termos de redação, pessoal, poucas coisas foram mudando, foram se aprimorando, na verdade, né? Mas, assim, em termos de pedido de escrita, ela já acontece desde 98, desde a primeira prova. Então, vejam, gente, o que eu fiz aqui? Ó? Eu separei, porque esses 3 eixos transversais estão previstos na Base Nacional Curricular, estão previstos no Plano Curricular Nacional, na própria LDB. Então, quer dizer, lei e plano, gente, de educação no Brasil, todos eles prevêem que não só a redação, mas todas as áreas do conhecimento sejam capazes de transformar o comportamento dos indivíduos que têm educação formal,
na escola, né? Todos esses documentos também prevêem que esse indivíduo tenha conhecimentos sociopolítico-culturais, da construção histórica até chegar a seu tempo e até fazer prognósticos para o futuro, né? Legal. E todos esses documentos também prevêem que esse indivíduo tenha educação ambiental. Gente, então assim, ó, esses 3 eixos são fundamentais para qualquer pessoa que deseje fazer um processo seletivo. Seja Enem, seja para entrar num trabalho novo, seja concurso qualquer, tá? Então, qualquer coisa. Por quê? Porque é dentro desses 3 eixos que vai estar a solicitação de discussão para vocês, tá? Que vai estar a solicitação de redação dissertativa argumentativa, tá? Por que é mais interessante e mais inteligente a gente trabalhar com os eixos, pessoal? Porque olha só, por exemplo, meio ambiente. Meio ambiente tem características como desmatamento, água, que mais, gente, que vai aparecer? Fauna e flora, enfim, animais em extinção, sustentabilidade, os canudos plásticos, quer dizer, tudo que é tema mais perene ambiental, até os mais recentes, como a história dos canudos plásticos, vão entrar nessa situação. Problema do lixo, tudo isso, tá? Quer dizer, eu consigo, se eu penso num eixo para estudo, eu consigo ter mais informação, fazer associações, analogias mais inteligentes e mais ainda, eu fico mais esperto para uma rede, para uma teia de outros conhecimentos possíveis para utilização, tá? Então é por isso, gente, eu não saio aqui dizendo, vai cair este aqui. Não. Eu quero que você tenha essa leitura abrangente, porque afinal de contas você fica melhor formado e informado como cidadão também, tá? Então, meio ambiente, aí sociopolítico-cultural também, comportamento também. E vejam vocês, gente, que eu fiz um xizinho aí para mostrar para vocês em que eixo essas propostas estão inscritas, né? Ou qual eixo elas mobilizam. E vocês podem ver que tem algumas que não mobilizam apenas um eixo, elas podem ser predominantemente de um eixo, mas elas mobilizam também outro, combinam com outro, né? E isso acontece assim também. Então, olha lá, por exemplo, olha só, viver e aprender, cidadania e participação social do jovem, direitos da criança e do adolescente, como enfrentar esse desafio, desenvolvimento e preservação ambiental, como conciliar interesses em conflito, o direito de votar, como fazer dessa conquista um meio para promover as transformações sociais de que o Brasil precisa, a violência na sociedade brasileira, como mudar as regras desse jogo, como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos meios de comunicação, o trabalho infantil na sociedade brasileira, o poder de transformação da leitura, o desafio de conviver com as diferenças, a máquina de chuva da Amazônia, qual é o efeito do nós, em nós do eles são todos corruptos, o trabalho na construção da dignidade humana, viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado, movimento imigratório para o Brasil no século XXI, efeitos da lei seca no Brasil, publicidade infantil em questão no Brasil, a persistência da violência contra a mulher no Brasil, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, desafios para a inclusão do surdo no sistema educacional brasileiro, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. E olha, pessoal, eu peguei uma sequência aqui de 20 anos de realização das provas e peguei apenas a proposta de redação, o tema, que é aplicado naquela primeira aplicação, na aplicação oficial, né? Que é aquela que milhões de estudantes fazem. A segunda aplicação, que acontece todos os anos desde 2009, também traz propostas muito interessantes e que são do mesmo patamar, do mesmo grau de dificuldade, tá? Apenas tem o caso delas serem feitas por menos gente, tá? Porque elas são destinadas ao PPL, aos privados de liberdade, e também há questões aí, por exemplo, de logística, de lugares em que não pôde se realizar a prova em algum momento, e aí esses candidatos são convidados a fazer a prova nesse momento, na segunda aplicação, tá?
Muito bem. Agora, olha só, tem mais coisa aqui que eu quero aproveitar para discutir, para conversar com vocês, tá? Vendo essas possibilidades, gente, de mobilização de 2 eixos temáticos, olha só. Por exemplo, quando a gente fala em persistência da violência contra a mulher, a gente vai ter aqui uma sequência, né? Então, vou começar até pelos efeitos da Lei Seca, aqui de 2013, ó. Em todas as propostas subsequentes, a gente vai ter uma mistura entre comportamento e tema sociopolítico-cultural. Então, é uma mudança sociopolítico-cultural, mas é uma mudança de comportamento também que precisa se efetivar dentro da proposta de intervenção, dentro da discussão do eixo temático, tá? Bom, alguém poderá dizer também, olhando aqui a tabelinha, né, gente, dizer assim, nossa, prof, caiu pouco o meio ambiente aqui, faz tempo que não cai, né? Verdade, pessoal, faz tempo que não cai na proposta oficial, nessa da primeira aplicação, né? Mas já caiu crise hídrica, inclusive, na proposta de segunda aplicação e outras vezes mais, tá? Agora, sim, diz, então tá, né? Tem gente que daí já vai terreno fértil, né? Diz assim, nossa, mas se faz tempo que não cai, então é esse ano. Nesse ano vou rachar o coco, vou estudar só meio ambiente. Errou! Escolha completamente errada, equivocada, gente, tá? Claro que você pode ficar esperto e dizer, bom, se não cai faz tempo, eu vou ficar esperto também em meio ambiente, porque pode ser, né? Por que não? Mas você não pode deixar de estudar, de estruturar, de entender os outros 2 eixos, tá? E principalmente, pessoal, o que eu quero que vocês tenham um cuidado bem especial? Vocês perceberam aqui, ó, que as temáticas são abrangentes, né? Então, por exemplo, quando você fala de intolerância religiosa no Brasil, você não está tratando de religião A ou religião B. Você está tratando das religiões, das crenças religiosas em si e da liberdade salvaguardada de crença religiosa na nossa lei, né? E aí se diz, então eu posso escolher, prof, os exemplos que eu vou usar, sistematização que eu vou fazer, bingo, né? É aí que reside, gente, a produtividade do repertório próprio, tá bom? Por isso a gente precisa estudar os eixos, para não ficar criando frustração à toa e desnecessária, né? Porque, por exemplo, eu estudo meio ambiente, dá corrodo, né? Diz, nossa, tem mais. Aí eu chego lá, bem bela e formosa no dia da prova, e a prova é um tema sociopolítico. Aí eu sorrio amarelo e digo, se danei, né? Por que, pessoal, criar dificuldade quando eu estou falando, dizendo, pessoal, não faz isso, não faz isso, não faz isso, né? Não sejam teimosos, tá? Então, o que eu vou dizer a vocês também, gente, como eixos estruturais aí, ó. Eu selecionei 2 textos agora para a sequência, que são 2 textos tirados de cartilha do participante do INEP, tá? Um deles é aqui, ó, dos efeitos da Lei Seca no Brasil, e o outro é da publicidade direcionada a crianças no Brasil, tá? Então, assim, são 2 maneiras de compor texto bem diferentes, e eu vou dizer a vocês, diz, bom, prof, como é que a gente pode estudar pelos eixos pensando nesses textos? Eu vou dar uma sugestão, é assim, gente. Quando a gente lê um texto que foi considerado exemplar para aquela prova, que foi considerado assim, né, nota máxima, a gente vai olhar em que caminhos, em que lugares essa pessoa buscou referência. Diz, olha, tem um livro que tinha a ver com esse tema aqui no meio, bem relatado, bem construído. Ou a pessoa usou um exemplo que foi super divulgado naquele ano, né? Às vezes o tema é super perene, antigo, assim, super discutido já há muito tempo, mas a pessoa atualiza esse tema com um exemplo que fica bem forte, bem firme aí no meio. Bom, o que a gente vai fazer? A gente olha esses textos, procura essas coisas e a partir daí, pessoal, a gente faz 3 folhinhas bem legais, tá? Em casa, assim, simplesinha, tá bom? Folhinha assim, gente. Pega 3 folhinhas, ok? Em branco, essa minha tá preenchida, mas você pega 3 folhinhas em branco. Numa delas você escreve meio ambiente, na outra escreve comportamento, na outra escreve sociopolítico-cultural. A partir da confecção ou do nome, do títulozinho em cada uma dessas folhinhas, você tem o compromisso.
não precisa ser todos os dias, mas de toda semana, inserir um item novo em cada folhinha. Como assim, prof, um item novo? Ora, quem está se preparando, pessoal, para o Enem, para qualquer processo seletivo, precisa estar bem informado, precisa ler, precisa ter de onde tirar repertório, né? Então, toda e qualquer coisa que vocês ouçam, diz, eu ouvi hoje, não sei que lá, sobre uma entrevista do ministro do Meio Ambiente. Legal, eu guardo essa informação no meu eixo ambiental. Eu ouvi hoje que foi votada a reforma da Previdência e vai funcionar assim, assim, assim. Legal, eu guardo esse item no tema sociopolítico-cultural, tá? Por quê? Porque à medida que vocês vão preenchendo essas folhinhas, gente, além delas servirem como um grande amparo para a memória da gente, elas servem como um escudo para vocês se sentirem mais seguros, chegando perto da prova do Enem. Porque aí vocês vão revisitar as folhinhas, vão procurar agregar esses elementos e ver que tipo de compatibilidade eles têm, né? Vão procurar também guardar e fazer raciocínios construídos próprios de cada um de vocês sobre esses temas e sobre essas correlações, essas frases, esses argumentos de autoridade, esses acontecimentos, né? E aí, bem legal, pessoal. O que a gente vai fazer? Guardar isso como elemento, como foco de texto, porque daí na hora que cai a redação, que aparece assim, a gente diz, nossa, não tem como você dizer, nossa, eu jamais vou saber escrever sobre esse tema, né? Teve muita gente que fez muito bateção de pé em 2017, quando caiu aqui, ó, gente, desafios para a inclusão do surdo no sistema educacional brasileiro. Porque como é que eu vou saber? Porque eu não sou profissional, porque eu esqueço. Calma. Pensa bem, pessoal. Não pode falar isso quem discutiu em algum momento, quem pensou em algum momento em empatia, em enxergar o outro, seja com as características que ele tem, de maneira inclusiva. Então, menos, né? Assenta a poeira, lê o tema e fala, peraí, eu sei trabalhar com a ideia de empatia. Conseguir colocar o surdo no sistema educacional para que ele se sinta acolhido e que, de fato, ele construa um lugar social, é um processo de empatia, não é? É verdade, estudei empatia em filosofia. Pois então, né? Então, é assim, gente, é menos gritaria e mais trabalho de leitura e colocar para fora o que sabe, na ponta da caneta, tá bom? Mas então, parando de blá, 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 vamos lá para os 2 exemplos, pessoal. Eu fiz isso, tá? Mas para a gente ir tendo essa ideia de onde buscar repertório, vamos lá? Então, esse é do Enem da Lei Seca, tá? Então, vejam, claro, como é um texto escrito naquela época, ele vai falar que recentemente a Lei Seca foi legitimada. Para nós hoje já não é mais recentemente, ela já é uma leizinha bem antiga, tá? Então, vamos lá. Recentemente, a Lei Seca foi legitimada em todo o país, objetivando a dissociação entre os atos de consumir bebidas alcoólicas e dirigir. A ação legislativa mostra seus resultados em estatísticas animadoras, redução no número de acidentes e de mortes no trânsito. Esse panorama reafirma o poder coercitivo da lei e alerta para a necessidade de torná-la uma ferramenta de mudanças culturais. Essa ideia, gente, sobre a diminuição dos acidentes estava nos textos de apoio, nos gráficos que faziam parte dos textos de apoio, tá? Então não é nada assim que a pessoa está tirando da cartola e dizendo, está inventando. Não. Então tinha amparo nos textos de apoio essa reflexão que ela está fazendo. Não precisa citar, porque é uma reflexão, mas tem amparo, vamos dizer assim, intelectual, tá? Mais ainda, poder coercitivo, importante. Então, por exemplo, se você acha que coercitivo é uma palavra difícil, também, vamos lá, vamos colocar essa palavrinha para dentro do nosso vocabulário, né? E fazer uso, entender direitinho em que ambientes ela pode aparecer. Então, olha o que diz aí, poder coercitivo da lei, quer dizer, o que é um poder coercitivo, gente? É de pegar da mãozinha e dizer, vem cá, vamos... Não, é mandar fazer, tá? É quase um poder injuntivo, dizer, faz, é assim, né? Ela te conduz de uma maneira que não dá, sem flexibilidade, não dá para você olhar para trás e dizer, mas não, né? Ela te conduz de uma maneira repressiva, inclusive, né? Para dizer, tem que fazer assim, tá bom?
Uma lei mostra-se necessária quando comportamentos frequentes representam riscos para a coletividade. No caso da associação entre beber e dirigir, muitas campanhas publicitárias já existiam, mas revelaram-se insuficientes. Por isso, a lei foi implantada e as consequências para os transgressores da norma vão desde prejuízos financeiros até a privação de liberdade. Por ter penalizações reais e duras, a lei trouxe resultados visíveis, beneficiando o sistema de saúde, pela diminuição dos índices de vítimas de acidentes e a segurança no trânsito, pelo menor número de alcoolizados no volante. Então vejam, gente, como é que tem uma coisa legal para a gente se valer aqui também, ó. O jeitinho que a pessoa usa a pontuação, né? Ela põe entre parênteses os exemplos que vão consolidar o que ela está afirmando, que vão comprovar o que ela está afirmando, tá? Então, olha, as consequências para os transgressores vão desde prejuízos financeiros, né, até a privação da liberdade. Vejam que ela coloca também uma gradação aí bem feitinha entre o que é mais leve, prejuízo financeiro, né, e o que é mais pesado, privação de liberdade. Segue lá. Entretanto, olha a ressalva aí aparecendo, né, gente? Um papel que a sociedade deve cumprir ao tornar uma lei parte da conjuntura nacional. Esse papel se refere à transformação de comportamentos culturais para que a consciência coletiva enxergue o que a lei exige não como apenas uma obrigação legal, mas sim como um dever moral. Ou seja, dirigir após beber deve ser visto por todos como uma agressão ao direito à vida e como falta de maturidade moral. A lei, portanto, tem seu valor de conscientizadora de conduta. Então, olha que interessante, se lá no começo ela dizia que tem um poder coercitivo, de mandar e dizer é assim que faz e pronto, tem um poder conscientizador também, diz, porque ó, é papel da sociedade enxergá-la como algo que melhora para todo mundo, né? Ou impede muitos acidentes, muitas fatalidades, que nem são fatalidades quando a pessoa bebe e dirige. Para efetivar essa consciência coletiva, distintas esferas políticas devem se integrar. O governo federal deve se responsabilizar pela emissão de verbas e pela elaboração de diretrizes a serem seguidas, e os governos estadual e municipal devem atuar na fiscalização e na ação punitiva. Além disso, é essencial que aqueles que desrespeitam essa norma sejam acompanhados por programas de assistência social, para que seja oportunizada uma verdadeira mudança de comportamento. Por último, mostra-se pertinente que ações de esclarecimento quanto à necessidade da lei seca ocorram frequentemente em escolas de formação de condutores, construindo gerações conscientes. Bom, o que você deve ter percebido aqui, e eu quero que você tenha percebido mesmo, não há citações, gente, nem filosóficas, nem de legislações fora da lei seca, nem de outras coisas. No que é que esse texto convence quem está lendo? Principalmente, gente, em conhecimento de mundo compartilhado. Ele não sai jogando assim para o leitor, dizendo, ó, se vira aí para interpretar. Não, momento algum. Mas ele vai trabalhando com afirmações que facilmente, ao exemplificar, ele consegue fazer com que a gente diga, é verdade, eu já vi acontecer. A gente consegue ter tons de realidade e de reflexão realista nesse texto, mesmo sem haver um argumento de autoridade, um número citado ou qualquer coisa. Vejam, é um estilo possível, tá? Agora vamos para o outro, que trata da publicidade infantil. Olha lá. A palavra é instrumento irresistível da busca pela liberdade, afirmou Rui Barbosa em relação ao direito de expressão. Se o texto anterior não tinha citação alguma, né, gente? Esse já começa com uma, tá? No entanto, a liberdade de imprensa e propaganda, garantida pela Constituição brasileira, depara-se com limites no que tange a persuasão dos pequenos, aos pequenos. Esses, vivenciando a fase pueril, não detêm a criticidade desenvolvida e, consequentemente, são facilmente influenciáveis. Assim, a publicidade infantil brasileira progride apelando às crianças e, dessa maneira, necessita de reparos que atenuem os tons abusivos e persuasivos. Bom, gente, de repente se diz assim, eu não sei o que é persuasivo, eu não sei o que é atenuem. Bora!
isso é hora também de consultar dicionário, tá, gente? Quando a gente está lendo um texto de referência, diz, ó, um texto que foi bem avaliado, e a gente não conhece algumas palavras, bora para o dicionário para ganhar isso como repertório. Atenuar é diminuir, minimizar, né? Deixar mais leve. Persuasivos é de convencimento, tá? A propaganda é meio eficiente a atingir a venda de produtos, já que através de artifícios intrigantes, como imagens e até personalidades famosas, coage os consumidores, ó. Coage, quer dizer, quase que força o consumidor, né? As crianças são alvos constantes da publicidade, pois dotadas de desejo e imaginação, o que elas fazem? Creem no mundo utópico desenvolvido pelos efeitos dos anúncios. Assim, devido à sua efetividade, os publicitários focam na criação de técnicas persuasivas ao público pueril e lançam suas propagandas em horários convergentes aos que os pequeninos assistem aos desenhos animados e programas afins. Olha que legal, pessoal, não tem nada de difícil aqui de vocabulário, porque diz, mas convergente, professora. Convergente é que vai para o mesmo ponto, né? Convergir, ir para o mesmo ponto. Divergir, afastar-se do mesmo ponto. Então, aí é que tá, né? Diz, ó, vão para o mesmo ponto. Quer dizer, a gente direciona a publicidade para os horários em que provavelmente a gente sabe que as crianças estão na frente assistindo, né? Assim, devido à sua efetividade, os publicitários focam na criação de técnicas persuasivas ao público pueril, então, dizendo, ó, dos programas, desenhos animados e afins. Essa parte aqui da convergência. A criatividade dos que são graduados para apelar ao consumidor ganha o coração das crianças e perpetua os comerciais para essa faixa etária. Em âmbito internacional, divergem. Opa, se usou um convergem lá, ó, usou um divergem aqui. Legal, né? Esse contraponto também de vocabulário. As decisões acerca do tema proposto. Existindo legislação de proibição total à publicidade infantil, medidas que a permitem. Olha, tem um erro de concordância. Professora, como é que tirou nota 1000 esse texto com erro de concordância? Porque erros são aceitos em caráter de exceção, tá? Apenas em determinados horários e há ainda países que não a restringem. O Brasil carece de mudanças na forma com que são realizadas as propagandas infantis, já que o público pueril é permeado diariamente por mensagens de cunho abusivo e persuasivo. Entretanto, o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente iniciou um debate em relação ao tópico, dando um passo em benefício aos pequeninos da nação tupiniquim. Professora, eu não estou gostando porque ele repete muito pueril e o que mais que ele faz aqui? E persuasão, a ideia de persuasão. Verdade, gente, talvez pudesse ter trocado por outras coisas, né? Essa repetição é daquelas que são desnecessárias, não é daquelas necessárias para fazer sentido, né? Ó, legal. Em síntese, a publicidade infantil brasileira deve ser modificada com aplicações eficientes das decisões governamentais anteriormente citadas. É necessário adequar as propagandas infantis para horários propícios, quando os pais possam acompanhar seus filhos, interagindo acerca dos anúncios. É possível também exigir que as empresas de publicidade retirem os efeitos que engrandecem os produtos, de forma a iludir o consumidor e atenuar a presença de personalidades artísticas nas propagandas. Dessa forma, o Brasil pode evoluir como uma nação que zela pelo seu potencial infantil e garantir aos pequenos o essencial, livrando-os do desejo de supérfluos e contribuindo para a formação de cidadãos críticos, conscientes dos temas circundantes. Uma ressalva a mais aqui, pessoal. Olha, essa citação inicial da ideia da liberdade de expressão poderia muito bem ter aparecido retomada aqui no final e aí nós teríamos uma teia digna de aplauso, né? Isso é bem legal, então, pensar assim, ó, a citação não deixar perdidinha só lá no começo, né? Fazer com que ela dialogue com o restante do texto. Perfeito? Combinado? Gente, um abraço, bons estudos para vocês, ó, um Enem brilhante para todos e que vocês estejam escrevendo aí do outro lado e fazendo girar essa nossa roda do conhecimento, viu? Tchau, tchau, gente. Sucesso a todos!